E eu os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho do Rei. Qual é o Evangelho do Rei? Mateus. A Bíblia tem 4 evangelhos. E o primeiro é o Evangelho do Rei. É o Evangelho escrito por Mateus, apóstolo do Senhor Jesus. Mateus é aquele que apresenta Jesus como o Rei de Israel. O rei descendente de Davi, que cumpre a profecia, a promessa que Deus fez a Davi. A mensagem de Mateus é: o rei chegou. O rei é Jesus Cristo. E ele veio implantar o reino de Deus entre nós. O reino de Deus já está entre nós. Deus já reina na vida daqueles que se submetem ao seu reino. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículos 23 a 25. São apenas 3 versículos. Diz-nos assim a palavra de Deus: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Como eu disse, Mateus é o Evangelho do Rei. Mateus anuncia a chegada do Rei, o Rei de Israel, o Rei que veio implantar o reino de Deus. Lá na frente, na continuidade dessa leitura, nós vamos chegar no momento em que Jesus vai dizer: se eu expulso demônios com o dedo de Deus, então chegou a vós o reino de Deus. A mensagem é essa: o reino chegou. E eu separei aqui 5 coisas nesses 3 versículos aqui. 5 coisas que são em que Mateus fala do rei, do Senhor Jesus. E a primeira coisa é uma resposta, vamos dizer assim. Eu penso que meus irmãos, como eu, devem ter visto aí nas redes sociais, e eu até convivido com algumas pessoas que são chamados, é um grupo cada vez, uma boa parcela de pessoas, e cada vez cresce mais pessoas dessa linha aí, dizendo assim: eu não preciso de igreja para servir a Deus. Já viram isso por aí? Já viram isso em rede social? Já conversaram com alguém sobre isso? Está cada vez mais comum. E pessoas que se dão o direito de criticar igrejas organizadas e se colocam numa posição de juízes. Se colocam numa posição de juízes e não querem saber na igreja. E aí as palavras, eu vejo algumas pessoas em redes sociais, os termos que usam são terríveis de críticas à igreja. E até percebe-se muita interpretação errada. É como se dissesse: se eu não faço parte de uma igreja, de uma denominação, então eu não sou salvo. Isso é o que eles dizem que nós dizemos, o que não é fato. Eu não sou salvo porque eu sou batista. Eu não sou salvo porque eu fiz um curso de teologia. Eu não sou salvo porque eu faço parte de uma denominação. Eu sou salvo porque eu creio em Cristo. É isso que a Bíblia diz. Eu sou salvo porque eu creio em Cristo. Mas como salvo, eu tenho a necessidade de uma igreja. E aí a igreja tem um papel importante na minha vida. Há um ditado que diz: me digas com quem andas e eu te direi quem és. Se eu sou um cristão comprometido com Cristo, é normal que eu ande com cristãos também comprometidos com Cristo.
Cristo. Então a igreja tem esse papel. E porque aí você vai dizer, pastor, o que isso tem a ver com o texto que o senhor está falando? E aí essas pessoas às vezes dizem assim: Jesus não fundou uma religião. É verdade, Jesus não fundou uma religião, Jesus estabeleceu o cristianismo, o reino de Deus, como nós estamos dizendo. Ele não fundou uma denominação religiosa. Mas aqui nesse texto há algo que é dito e que a gente precisa levar em consideração. Olha o verso 23, volta aí no verso 23. Olha essa curiosidade: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando aonde? Nas sinagogas dele. Você sabe o que era uma sinagoga? Sinagoga era um salão, muitos deles do tamanho desse salão aqui, alguns maiores, outros menores. As sinagogas começaram a ser construídas mais ou menos na metade do 6º século antes de Cristo, quando o templo de Jerusalém foi destruído pelos babilônios, e o povo de Israel foi levado para o exílio na Babilônia e foram espalhados em outras terras. E agora os judeus que tinham sido orientados a concentrarem o seu culto no templo de Jerusalém se perguntaram: e agora? O templo está lá em Jerusalém, está destruído, acabou, está só entulhos lá. Nós estamos numa outra terra. Como é que a gente vai fazer para cultuar, para adorar a Deus? Então eles começaram a construir as sinagogas. O que era isso? Locais construídos para que os judeus se reunissem. Eu estava lendo sobre isso na descrição lá do Russell Norman Champlin, a Bíblia interpretada versículo por versículo. Ele fala resumidamente sobre isso. Tem outros livros que falam disso também, e descobertas arqueológicas nessa área. Então ele diz que ali os judeus se reuniam algumas vezes por semana naqueles salões. E ele coloca que nem precisava ser uma comunidade muito grande, onde haviam pequenas vilas. Eles construíam às vezes construções muito simples para serem sinagogas. E ali os judeus se reuniam. O principal dia de culto era sábado, mas eles se reuniam normalmente às segundas e quintas também. E nestas reuniões religiosas, eles se reuniam para cantar louvores a Deus, cantar salmos. Eles se reuniam para orar. Eles se reuniam para ler as Escrituras. E eles se reuniam para ouvir alguém explicar as Escrituras. Isso era uma sinagoga. Então isso começou lá onde eles estavam exilados, a construírem as chamadas sinagogas. E isso se popularizou e se espalhou. E mesmo quando eles voltaram para Jerusalém, mesmo quando o templo foi reconstruído, eles continuaram a construir sinagogas, salões, para esse tipo de reunião. E onde houvesse uma comunidade judaica e o governo local permitisse, eles construíam uma sinagoga. E ali eles se reuniam, como eu já disse. O culto principal era aos sábados. E o culto era composto basicamente disso: cânticos de salmos, orações, leitura das Escrituras e explicação das Escrituras. Isso acontecia principalmente sábado, mas acontecia normalmente às segundas e quintas também. Este local também servia para reuniões da comunidade para tratar de questões políticas, tomar decisões políticas, quando havia necessidade dessas reuniões. E também o local era usado como escola, onde as crianças eram iniciadas nos ensinos religiosos e nos ensinos seculares também. Então a sinagoga era um local central para o judeu. E o Russell diz que na época de Jesus, só em Jerusalém, houve uma época que teve aproximadamente 450 sinagogas, onde as pessoas se reuniam. Esse número foi até surpreendente para mim. Por que eu estou dando explicação de tudo isso? Porque Jesus, como um excelente judeu que era, ele frequentava
Vamos ler de novo o verso 23, e aí você pode ler os vários evangelhos, os outros evangelhos, e você vai ver Jesus, às vezes, indo ao templo lá em Jerusalém, nas principais festas. Não sei se você sabe, há uma discussão quantos anos foi o ministério de Jesus. Estima-se que foi aproximadamente 3 anos. Alguns acham que foi 3 anos e meio, outros acham que foi menos tempo. Tem quem diga que provavelmente o ministério terreno de Jesus foi só de 1 ano. E há toda uma polêmica em torno desse tema. E sabe em que eles se baseiam? Nas festas religiosas que são mencionadas no Evangelho e das quais Jesus participou. Jesus participou de festas da Páscoa, Jesus participou de festa dos tabernáculos, Jesus participou de festa do Pentecostes, que eram festas que aconteciam anualmente entre os judeus lá no templo em Jerusalém. Por que eu estou dizendo tudo isso? Jesus, mesmo não concordando com tudo que era ensinado nas sinagogas e pelos mestres judaicos, mas ele fazia parte da vida religiosa formal do seu povo. O detalhe é que Jesus nunca colocou essa vida religiosa acima das suas convicções e do seu relacionamento com Deus. Não há problema nenhum em fazer parte de uma igreja organizada e de uma denominação, desde que esta igreja organizada e esta denominação não tome o lugar de Cristo na sua vida. Eu não sei se estou me fazendo entender, mas Jesus era um frequentante das sinagogas, e não apenas frequentante. Ele ganhou o reconhecimento de que era um mestre, e muitas vezes lhe foi dada a oportunidade. Eles não davam a oportunidade para qualquer um falar e ensinar nas sinagogas, mas eles reconheceram Jesus como alguém que estava apto para, inclusive, ensinar, ler as Escrituras e interpretar as Escrituras. Nem sempre os ensinos de Jesus foram bem recebidos, mas Jesus usava as sinagogas como lugar para frequentar, para estudar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, para ser edificado na comunhão dos louvores e nas orações que havia naquele lugar. Então, quando você vê uma pessoa com essas, vou usar uma palavrinha suave aqui, essas bobagens por aí, eu não preciso de igreja, esse negócio de religião, organizar essas coisas, entenda isso, mostre isso para ele. Jesus, como bom judeu que era um frequentante das sinagogas, que de certa forma é um precursor da igreja, que se reúne nesses locais. E não sei se meus irmãos conseguem entender isso que eu estou tentando explicar. Não há problema nenhum, pelo contrário, eu venho aqui e alguém lê a palavra e expõe a palavra, isso me edifica, isso fortalece a minha fé. Eu canto louvores aqui com os meus irmãos, e a mensagem desses louvores fala no meu coração. Eu estava aqui agora mesmo cantando esse hino de confraternização aqui, e como esse hino aqui, nesse momento, eu canto isso aqui desde quando eu era menino. E como esse hino estava falando ao meu coração aqui, nesse momento, como isso me fez bem. Então Jesus valorizou isso. Pessoal, tem um negócio de dizer assim: a igreja que Jesus vem buscar não é a que você frequenta, é a que você é. E aí um dia alguém colocou, e eu concordei com a pessoa, disse: quem diz isso em geral nem vai nem é. Nem vai, nem frequenta e nem é. E é verdade, pode prestar atenção. Então a igreja tem um papel, a reunião do povo de Deus, que crê no mesmo Deus, que olha na mesma direção, que tem a mesma paz, a mesma fé, o mesmo alvo, a mesma esperança. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Essa reunião. Claro. Verso 23, Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles. Está no plural. Era toda a região da Galiléia, as muitas cidades que ali haviam, por onde ele passava. Nos dias de reunião, ele usou muito as sinagogas para transmitir os seus ensinos. E eu entendo que Jesus não ia ali só porque ia transmitir os ensinos. Ele era um judeu, ele fazia parte daquela comunidade. Eu sou um cristão, eu faço parte dessa comunidade.
andar com meus irmãos, compartilhar as nossas experiências, me ajuda, me fortalece nessa caminhada. E eu entendo que isso é a experiência de todo cristão que realmente quer seguir a Cristo. Estou dando isso para mostrar a importância da congregação local. De novo, para concluir essa parte, eu não estou dizendo que eu vou ser salvo porque eu venho aqui algumas vezes por semana. Eu não estou dizendo que eu vou ser salvo porque eu sou batista e porque eu faço parte dessa denominação. Não, isso é detalhe. E eu sou batista porque meus pais se converteram na igreja batista e eu cresci no evangelho no meio batista. E eu estudo a palavra e eu concordo com o que é ensinado. E uma das coisas que eu muito valorizo nessa igreja é a liberdade que nós temos para estudar as escrituras e aplicá-la à nossa própria vida. Então, isso tem um grande valor, sim. E Jesus é um exemplo para mim. O nosso rei, que Mateus está nos apresentando, Mateus está dizendo assim: olha, o rei andava em todas as regiões da Galileia, andou na Galileia toda, de sinagoga em sinagoga, ensinando. Jesus, como bom judeu, mestre que era, sentiu necessidade disso. E aí, quando a gente vai para o Novo, continua a leitura do Novo Testamento e chegamos no livro de Atos, e dali para frente, nós temos o apóstolo Paulo, Barnabé, Silas, os missionários, fazendo o mesmo processo. Onde eles chegavam nas cidades do Império Romano, a primeira localização que eles procuravam era um templo, uma sinagoga. Era uma sinagoga. Às vezes eles não foram bem recebidos, mas onde eles foram recebidos, eles compartilharam a palavra, usaram a sinagoga como base. Nenhum problema com isso. Então eu posso dizer com muita convicção bíblica que as sinagogas eram uma espécie de precursor da igreja local, das congregações locais. E ela tem um papel importante na vida daquele que crê em Cristo e que está seguindo a Cristo. É a primeira coisa aqui sobre esse texto. Jesus, por toda a Galileia, de sinagoga em sinagoga, ensinando. E aí, a segunda coisa que eu quero destacar aqui, também nesse mesmo versículo 23, ele diz: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o quê? Vamos juntos? As boas novas do rei. A pregação do rei eram as boas notícias do reino. A pregação do evangelho são as boas notícias de que o reino de Deus está entre nós, de que Jesus é o nosso rei, que nós somos súditos de um reino não político e temporal, mas de um reino eterno. É uma coisa que nós vamos ver na continuidade da leitura aí para frente, nos evangelhos, exatamente isso. As pessoas queriam, em determinado momento, declarar Jesus rei de Israel, fazer uma revolução contra o Império Romano, libertar os judeus, estabelecer o reino terreno, e Jesus foi contra isso. Ele veio estabelecer um reino espiritual e eterno. E ele está então pregando o seu evangelho, e aqui é resumido em boas novas do reino, boas notícias do reino. A maior notícia que um ouvido humano pode ouvir é que chegou entre nós o reino dos céus. Isso começou a ser dito por João Batista lá no exercício do seu ministério. Já tinha sido dito para Maria antes, quando o anjo anunciou a chegada, a gravidez da Maria e a chegada de Jesus. Ele anunciou que ali estava chegando o rei que ia estabelecer o reino eterno, e disse: o seu reino nunca terá fim. E agora a pregação de Jesus, nas palavras de Mateus, que prega o evangelho do reino, ele diz: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino. A mensagem do evangelho pode ser resumida em dizer: o rei estabeleceu o reino, e nós somos chamados a nos submeter ao seu reino.
a deixar que Ele reine sobre a nossa vida. Nós vamos continuar a leitura e lá no capítulo 6 ele vai dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus e o que? E a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. O que isso quer dizer? Deixe Deus reinar sobre a sua vida. Jesus ensina os seus apóstolos a orar, está aqui no capítulo 6, e na sua oração ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. O que significa isso? Reina sobre nós. E aí eu pergunto: Cristo já reina sobre a sua vida? Você já recebeu essa boa notícia? Já compreendeu e já aceitou? Essa é a notícia, as boas novas do reino. É a segunda coisa que eu destaco aqui. A primeira foi: Jesus andava de sinagoga em sinagoga, como bom judeu que era, não colocou isso acima do seu relacionamento com Deus. Isso é um exemplo para nós de que nós precisamos de uma congregação local, desde que não coloquemos isso acima do nosso relacionamento com Deus. Isso tem correspondência com o que eu ensinei aqui domingo passado, acho que foi, sobre a palavra de Deus. Ela tem um valor todo especial na vida do cristão, desde que nós vejamos Cristo na palavra, porque Ele é a luz que dá luz à palavra. Desde que nós não coloquemos a Bíblia no lugar de Cristo em nossa vida. Então essas coisas estão todas relacionadas. E a segunda coisa que nós estamos mencionando, também ligada a isso, é a mensagem de Jesus: o reino de Deus chegou. A boa notícia: as profecias se cumpriram. A boa notícia: a salvação está estendida. Deus está de braços abertos. Ele está pronto a receber qualquer um que venha a Ele. Essas são as boas notícias do reino. Deus está disponível para perdoar os nossos pecados. Ele já colocou alguém para pagar o preço pelos nossos pecados. Pode haver uma notícia melhor do que essa? Deus está dizendo com esse gesto, mandando-se o rei Jesus, Ele está dizendo: eu quero me relacionar com vocês, eu quero viver com vocês, eu quero unidade com vocês. Isso é fantástico. Lá em João capítulo 17, a partir do versículo 21, Jesus ora ao Pai e Ele diz: Pai, que eles sejam um. Como? Assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu em ti, tu neles e eles em nós, para que nós vivamos nessa perfeita comunhão. Você fala isso. Está lá em João 17, 21 a 23. Jesus orando ao Pai, pedindo essa unidade no reino. Deus reinando sobre nós. As boas notícias. Deus está disponibilizando perdão. Deus está disponibilizando o seu amor. Deus está de braços abertos. Ele recebe qualquer um que venha aí. Não é, eu já falei isso há uns domingos aí atrás, nesse texto aí para trás, de Jesus pregando na Galileia. É interessante que Mateus dá ênfase nisso. Jesus não começa o seu ministério lá na capital, no centro do poder político e religioso e econômico, não. Ele vai lá para a periferia, lá para a Galileia. É uma maneira de dizer que Jesus foi receber aqueles que ninguém viu futuro neles. Jesus veio chamar aqueles que não tinham oportunidade, aqueles que eram discriminados, desprezados. Foi esse que ele veio chamar. É uma maneira de dizer: Deus está de braços abertos. O reino de Deus acolhe todos quantos queiram se submeter a Deus e ter Ele reinando sobre as nossas vidas. Mas há uma terceira coisa aqui nesse mesmo versículo 23, depois nós vamos para o 24. E o versículo 23 diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino. E o que mais? Vamos juntos? E curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus, uma certa vez, lá no Evangelho de João, ele diz assim: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Aqui ele está falando das curas físicas e até de problemas psicológicos. Ele vai falar, olha o verso 24 aí, ó. Vamos ver o verso 24? Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e doenças
gente endemoniada, loucos, essa versão chama loucos, tem uma outra versão que chama lunáticos, é um assunto polêmico e discutido aí, mas loucos, é uma boa tradução, paralíticos, e o final do versículo 24 ele diz, e ele os curou. O Mateus está dizendo, o rei chegou trazendo as boas novas do reino, e junto com as boas novas ele traz cura, ele traz restauração, ele traz renovação, ele conserta aquilo que está desmantelado, ele põe no caminho aquele que está perdido. A ideia é essa. Jesus, lá no Evangelho de João, ele cura um cego de nascença, e Jesus mesmo faz uma aplicação espiritual para o significado daquela cura, e ele ensina que o seu principal objetivo, ele diz, eu vim a esse mundo para juízo, para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Ele está falando de restauração espiritual. Aqui nós estamos falando de, inclusive, problemas físicos também. Mas no final das contas, a maioria, não estou dizendo que todos, mas uma grande parte ou a maioria dos nossos problemas, até físicos, são resultados de problemas espirituais. Traumas não resolvidos, medos, complexos e sentimentos de culpa trazem problemas físicos na vida das pessoas. E Mateus está dizendo o quê? O rei chegou trazendo boas notícias, inclusive cura, inclusive restauração. Jesus faz isso, o Evangelho faz isso. Se você tem tido um problema grave na sua vida, lhe afetando, ainda não conseguiu uma solução, talvez médicos, especialistas, psicólogos não estão achando uma solução, quem sabe, põe o joelho no chão e diga, rei, eu estou aqui, eu sou seu súdito, reina sobre mim, e cura-me, restaura-me, transforma-me. O salmista diz que há um coração quebrantado, Deus não despreza. O profeta Jeremias diz, transmitindo a palavra de Deus, diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Creia. Cristo cura, Cristo restaura, Cristo transforma, e Ele cura lá de dentro. O apóstolo Paulo diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Ele diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24. E ele diz, aquele que o chamou é fiel, e ele mesmo fará. Deus transforma, e ele transforma por completo. Deus não quer apenas curar fisicamente, ele quer curar espiritualmente. Quando Cristo curou aquela mulher que tinha uma hemorragia crônica, parece que se diz que há 14 anos ela gastou tudo que tinha em tratamento com os médicos e não solucionava o problema da sua hemorragia, e ela então ouve falar do poder de Jesus, e ela tem uma inspiração, e ela vai no meio da multidão, e ela entende que se ela tocar no manto de Jesus, ela vai ficar curada. E ela faz isso, ela vai lá e toca no manto de Jesus, e ela percebe que a hemorragia estancou naquele momento, miraculosamente. Mas Jesus não quer curar só fisicamente, Jesus quer restaurar socialmente. Uma mulher como aquela era vista com discriminação pela sociedade. O judeu considerava que toda coisa que aquela mulher tocava ficava imunda, ela não podia prestar culpa a Deus. Era assim que o judeu via uma mulher, tanto no seu período de ciclo normal, quanto numa hemorragia, pior ainda. Ela era vista como alguém amaldiçoada por Deus, e ela queria sair de fininho. Mas Jesus disse, não, eu quero recuperar você completamente. Eu quero recuperar você espiritualmente, religiosamente, socialmente. E ele disse, quem foi que me tocou? E os discípulos até se espantam. Como assim, Senhor? A multidão em volta do Senhor aí, se tocando, se esfregando no Senhor aí? Que história é essa? E Jesus diz o quê? Alguém me tocou, eu senti que de mim saiu o poder. Alguém tocou em Jesus de uma forma especial.
E Jesus não fez aquilo porque ele não soubesse quem era aquela mulher. Ele sabia quem era ela. Ele sabia do medo que ela tinha. Ele sabia do preconceito com quem ela era vista. Ela sabia que se aquela multidão entendesse que ela com hemorragia tinha passado no meio deles, se chocando com todo mundo lá, ou seja, em outras palavras, contaminando todo mundo. Se ela, eu imagino que aquela mulher pensava, se esse homem, esse mestre aí souber que eu fui lá de propósito pegar na roupa dele. Naquela época, pela lei de Moisés, se tocasse em qualquer coisa, se uma mulher com hemorragia sentasse numa cadeira, qualquer outra pessoa que sentasse na mesma cadeira, agora estava imunda pela lei de Moisés. Não podia prestar culto a Deus. A coisa era grave. E aí Jesus chama a atenção daquela mulher e a Bíblia diz que ela veio tremendo. Vai me apedrejar. A besteira que eu fiz. Claro, mas Jesus não queria só a cura física dela. Jesus queria curá-la por completo. E aí o que ele disse? Vai, filha, a tua fé te salvou. Aquela mulher não saiu ali salva só da hemorragia. Aquela mulher não saiu dali só curada da sua doença. Ela saiu dali curada na sua alma. Ela saiu dali curada no seu espírito. Agora ela foi reconhecida na sociedade. Agora ela podia voltar ao culto do templo a Deus. Olha a maravilha. Jesus restaura a mulher por completo. E Mateus está dizendo o que aqui? O rei chega e ele proclama as boas notícias de que o reino chegou. E ele não apenas diz, ele faz. Ele cura, ele liberta, ele transforma. O Evangelho é essa coisa maravilhosa. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 3, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então o rei chega e o rei tem autoridade sobre as doenças, ele liberta as pessoas dos seus problemas, das suas doenças, dos seus traumas, dos seus complexos, dos seus pecados, dos seus medos. E nessa leitura que nós fizemos tem um detalhe que eu não sei se você notou. Versículo 24 novamente, notícias sobre ele, sobre Jesus, se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos. E o primeiro da lista é o quê? Gente endemoniada. Eu estou fazendo discipulado com uma moça, filha de pastor, criada no Evangelho, que chegou até mim por meio de uma possessão demoníaca que ela teve. Ela teve uma possessão demoníaca. E ela me procurou e eu estou fazendo discipulado com ela semanalmente aqui. Ela tem vindo aos cultos aqui na nossa igreja. E na primeira vez que eu encontrei com ela aqui no meu gabinete, eu disse, aí eu ouvi a história dela, e eu tinha tido contato com ela por WhatsApp há uns 3 dias antes, e eu já estava orando, eu disse, Senhor, me dá luz, o que eu posso fazer por essa moça? E aí depois, quando eu a encontrei, eu comecei a conversar com ela, eu disse, você está entendendo o que está acontecendo com você? E ela ficou assim, eu disse, eu vou te dizer o que eu entendo que está acontecendo contigo, e você vê se você concorda. Eu disse, você é filha de crente, você cresceu no Evangelho, e você se rebelou contra o Evangelho, e você escolheu o mundo. E tanto de vez que Deus mandou seu pai e sua mãe lhe chamar para voltar para o Evangelho, o tanto de vezes que você ouviu pregadores pregando o Evangelho, chamando você para se arrepender dos seus pecados e voltar para Cristo, e você estava endurecendo o seu coração. Deus estava sendo misericordioso com você, o Espírito Santo estava falando no seu coração, mandando pregadores pregar o Evangelho para você, mandando sua mãe e seu pai te chamar para os caminhos dele, e você estava endurecendo o coração. Você entendeu agora o que foi que Deus fez com você? Ele disse, você não quer me ouvir não, minha filha? Então você vai ouvir o demônio. E o demônio deu uma sacudida nela, levou a cara dela no chão. E quando eu falei assim, ela regalou os olhos e disse, exatamente isso que está acontecendo comigo, pastor.
Aqui o Mateus está dizendo, o rei chega e ele tem autoridade sobre os problemas físicos, e não somente sobre os problemas físicos, mas sobre os mais graves problemas espirituais. O Senhor, o rei, ele tem autoridade sobre os demônios. O apóstolo Paulo diz que Deus deu a Jesus o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. O que quer dizer no céu, na terra e debaixo da terra? Está dizendo anjos, querubins, serafins, arcanjos, seres humanos todos, diabo, demônios e todas as hostes infernais têm que se prostrar diante do rei, o Senhor Jesus. E é isso que Mateus está dizendo aqui, que se a gente lê por cima, nem percebe. Está vindo gente de todo lugar para Jesus. E ele está atendendo as pessoas, e está libertando as pessoas. E a primeira missão que ele faz, os endemoniados. Tem três formas dos demônios agirem com pessoas. Há demônios que oprimem pessoas, há demônios que induzem pessoas, e há demônios que se apossam de pessoas. E às vezes pessoas estão com algum tipo de tormento desse e não estão percebendo. Houve uma época, eu passei um ano, 2005, não foi, Norazinha? Numa igreja que a gente pastoreava. Eu nunca vi tanta gente endemoniada chegar numa igreja batista como naquela. Os irmãos já estavam para me expulsar de lá. Pastor, mas nunca tinha visto esse tanto de demônio aqui. Agora a pessoa chegou aqui, é tanta gente endemoniada aqui. Eu digo, mas não fui eu que trouxe, não. Vocês estavam com esse bicho intocado por aí, agora eles estão saindo. E aí Deus me ajudou a fazer um curso intensivo de libertação na prática. Na prática. Direto famílias me chamavam para ir na casa orar, porque estavam ouvindo barulho dentro de casa, não conseguia dormir, era ouvindo móvel caído, era não sei o que. Quando ia lá na cozinha, achava que o armário tinha caído, esbagaçado todas as louças da cozinha, chegava lá, estava tudo no lugar. Enquanto estava na cozinha, escutava o guarda-roupa cair no quarto, esbagaçado, quando chegava lá, estava tudo no lugar. Me chamava para ir orar lá. Mas aconteceu uma coisa, essa eu nunca vou me esquecer. Os crentes começaram a me procurar no gabinete. Pastor, eu estou em pecado e tal. Aí um dia eu preguei uma mensagem desaforada naquela igreja. Eu digo, bonito para a cara de vocês. Se prega a palavra de Cristo a vida toda, chamam vocês para temer a Cristo e vocês não temem. Agora o demônio fica zombando aqui, fazendo palhaçada aqui, vocês estão com medo do demônio, né? Muito bem, quem não se submete a Cristo tem que ser sacudido pelo demônio mesmo. Ele também é servo de Cristo para sacudir a vida dos corações burros. Foi a mesma coisa que eu disse para você aqui. Ouvi o evangelho a vida toda, os pais orando por ela, chamando ela para vir para Cristo, ouvindo o evangelho, ouvindo tudo, nunca endureceu o coração, endureceu. Resultado, Jesus disse, tá bom, vai lá, demônio, dá uma sacudida nela. Quando ela ficou endemoniada lá na frente de todo mundo, aí ela percebeu o fundo do poço dela. E aí Mateus está dizendo o quê? Jesus liberta disso. O rei liberta disso. Olha que coisa fantástica. E a última coisa que eu quero mencionar aqui, eu falei primeiro então que Jesus fazia parte da vida religiosa formal do povo judeu, e que isso tem um lugar na nossa vida. Eu falei também que Jesus, a mensagem de Jesus era pregar as boas notícias do reino, e a mesma mensagem que nós estamos pregando aqui: o reino de Deus está entre nós, e todo aquele que se submeter ao rei vive sob o reino de Deus e tem os benefícios do reino de Deus. Terceira coisa que eu disse é que o rei, ele não apenas fala, ele tem poder sobre os males, sobre as doenças, sobre os problemas das pessoas. A mensagem do rei também é a mensagem libertadora, e não é a libertadora de pequenas coisas superficiais, ele liberta inclusive de possessões demoníacas, porque ele é a autoridade máxima. O diabo e seus demônios só podem fazer aquilo que o Senhor Jesus autorizar. Isso é dito nos evangelhos, e é especialmente no Apocalipse. Acho que foi ano passado, ano atrasado, eu fiz, ainda na pandemia, né, eu fiz uma série de lives que eu fazia, comecei agora dia 1º de janeiro novamente,
Mas lá eu fiz um estudo sobre o livro de Apocalipse todo. Vocês não lembram? Eu li lá o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse. E aquela leitura do Apocalipse, como aquilo ficou evidente, a proeminência que Jesus tem, a sua soberania, a sua autoridade sobre os poderes do mundo. A mensagem do Apocalipse é para dizer para a igreja do Senhor Jesus: vocês estão vendo esse mundo na maldade, no pecado, na corrupção, vocês estão enfrentando perseguição, tribulação, saibam que o Senhor Jesus é quem tem a palavra final. O diabo não pode fazer nada sem que ele autorize. Então creiam nele, rendam sua vida, submetam sua vida a ele. Essa é a mensagem do Apocalipse. Porque no final das contas, o que vai prevalecer é o reino do Senhor Jesus. É o reino do Rei do Universo. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, tem um versículo que todo crente devia saber de cor. Quem é que sabe pelo menos uma frase desse versículo de cor? Apocalipse 19, 16. Então, com medo de errar? Ou é porque não sabe mesmo? Anota aí para você não esquecer, quando eu perguntar para você lembrar. Apocalipse 19, 16. Jesus tem um grande manto, e na altura da sua coxa está escrito no manto: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que o rei é. É isso que o rei é. E a última coisa, eu já disse, já toquei no assunto, mas quero enfatizar um pouco mais. Está no versículo 25, que diz o quê? Grandes multidões o seguiam. Vindas de onde? Da Galileia. Galileia, como eu já expliquei, era o nordeste dos judeus. Era a faina de Goiás, pois é, não sei como é que é a faina de Goiás, mas a Galileia era o nordeste dos judeus. Eu nunca fui muito lá para o sul e sudeste, mas que eu tive algumas poucas vezes em São Paulo. Mas dizem que as pessoas do sul e sudeste olham com discriminação, com certo desprezo para o nordestino. Pois é, era assim que o judeu da capital olhava para os galileus. Era aquela gentalha. Eles diziam: da Florida, não se misture com aquela gentalha. Pois é. Aí Mateus está dizendo o quê? Jesus começa, o rei começa a dar as notícias do reino para essa gentalha desprezada, os galileus. Quem mais? Decápolis. Decápolis era a região vizinha ali da Galileia. Algumas vezes Jesus esteve em Decápolis. Foi lá em Decápolis que houve aquele encontro daquele endemoniado que estava feito uma besta fera lá, como o povo diz, né? Que os demônios saíram e pediram para ir para os porcos, e 2.000 porcos não suportaram os 7.000 demônios que estavam naquele homem, pularam no mar e morreram. Pois é, nessa região lá, ele está dizendo pessoas dessa região que eram a Jesus também. Pessoas que os judeus tratavam com desprezo. O judeu não gostava de gente de Decápolis, não. O judeu não queria saber de criação de porco, não. E para o judeu, o porco era o animal mais imundo sobre a face da terra. E para o povo de Decápolis eram criadores de porcos. E aí o que Mateus está dizendo? Jesus, as pessoas desses lugares vinham para Jesus antes de Jerusalém, antes dos religiosos de Jerusalém, antes da elite política, financeira, intelectual e religiosa que estava lá no centro do poder, lá em Jerusalém. Jesus está lá com galileus, com gente de Decápolis. De onde mais? Jerusalém. Ele está dizendo, mesmo já estando lá na periferia, tinha gente que vinha da capital, no centro do poder. A notícia se espalhou. É uma maneira, Mateus está dizendo, o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Jesus está de braços abertos, ele recebe qualquer pessoa. O que mais? Quem mais? Decápolis, Jerusalém, Judeia. Judeia era a região lá em volta da capital, que era Jerusalém. E da região do outro lado do Jordão, que foi o primeiro povo que foi levado em exílio, que foi trazido povos de outras nações para morar lá, que não eram nem judeu. No versículo 24 diz: notícias sobre eles se espalharam por toda a Síria. Era o reino vizinho
foram atraídas. O que Mateus está dizendo no versículo 25? O rei está de braços abertos para todo mundo. Essa é a mensagem. O rei, ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre as doenças, ele traz as boas notícias do reino. Ele veio estabelecer o reino, ele está de braços abertos para todo mundo. Ele recebe qualquer pessoa. Não tem uma questão de se homem, mulher, jovem ou idoso, intelectual, analfabeto, rico ou pobre. Isso não faz a menor diferença para o Senhor Jesus. Ele está de braços abertos a todo que vem a Ele de todo o coração.